Olá, seja bem-vindo a Andando com Gigantes, vidas que nos inspiram. Um pequeno espaço biográfico para falar sobre pessoas na história da Igreja e das missões que servem de inspiração para nós. Diante dos muitos desafios que os missionários tinham, por vezes era preciso estabelecer bases e ir morar em regiões que eram muito remotas e que para chegar lá era preciso muitos dias de viagem, às vezes através da selva ou então em barcos, demorando muito para poder chegar. Havia necessidade de que estes missionários fossem alcançados de forma um pouco mais rápida para o suprimento, para que não precisassem deixar o local, ou também às vezes para socorro de algum doente ou de alguma situação de urgência. E foi assim que surgiu o sonho das missões aéreas e com ela a primeira grande e famosa instituição, a missão Asas de Socorro. Curiosamente, dentro de uma área, a aviação, que era praticamente totalmente controlada por homens, foi uma mulher que deu origem a esta organização. Betty Green foi uma mulher que desde muito cedo teve o sonho de poder aprender a voar. E sendo uma crente dedicada, numa família voltada para missões, ela inscreveu-se na Força Aérea Americana, no serviço feminino, e aprendeu a pilotar. E foi dentro deste seu trabalho que ela leu uma vez um artigo a respeito da necessidade que os missionários teriam deste tipo de ajuda. Tendo-se desligado da Força Aérea, ela foi atender a um apelo feito por Cameron Townsend, lembram-se dele, falamos há pouco tempo dele, num trabalho de tradução com os missionários da missão Wycliffe, e desta maneira ela então foi ajudar, levando mantimentos e auxiliando estes missionários que estavam em aldeias distantes no Peru. Mais tarde também no México, depois na Nigéria, por fim na Papua Nova Guiné, Irian Jaya. Ao longo deste tempo e de muitas e muitas missões de grande risco, porque pilotava sobre, às vezes, muitos e muitos quilómetros de selva, Betty Green teve muitas experiências de quase morte, digamos assim. Uma delas no México, onde o seu avião se despenhou e ficou em muito mau estado. Ela e o seu companheiro de viagem sobreviveram, mas o avião ficou em muito mau estado e foi preciso chamar um piloto mecânico muito experiente para poder ajudar a resolver esta situação. E foi então que entrou na história Nate Saint. Nate Saint era alguém que tinha o sonho também de poder pilotar. E Saint inscreveu-se na Força Aérea Americana, mas quando estava para começar o seu trabalho de aprender a pilotar, percebeu-se nos exames que ele tinha um problema numa das suas pernas por causa de um episódio de osteomielite na infância e ele foi rejeitado como incapacitado. Desanimado, ele deixou a Força Aérea, mas acabou por se recuperar, aprendendo a voar de forma particular através de outras instituições e também sendo um excelente, um extraordinário mecânico. Foi nesta experiência, enquanto ele estava consertando este avião que parecia impossível de recuperar, que se percebeu o valor que ele podia ter. E então ele não somente participou do trabalho da missão Asas de Socorro, como ele desenvolveu algumas características, como por exemplo foi ele que desenvolveu o tanque alternativo para que voos pudessem ser feitos um pouco mais longos. É interessante esta família porque além de Nate, a sua irmã mais velha, Rachel Saint, apesar de se dedicar a um ministério cristão muito significativo nos Estados Unidos, sempre sentiu o desejo de alcançar o mundo para o Senhor em regiões não alcançadas e para povos que nunca tinham ouvido falar. E foi assim que aos 35 anos ela vai fazer a sua formação linguística com a missão Wycliffe e segue para trabalhar primeiramente no Peru, junto com povos que estavam a precisar de tradução da Bíblia. Numa destas ocasiões, em que ela estava de férias, num trabalho exaustivo, em vez de tirar férias nos Estados Unidos, ela foi tirar férias no Equador, junto à família do seu irmão, Nate, que estavam a tentar alcançar uma tribo muito difícil. Eram os Aucas. Os Aucas eram uma tribo considerada a mais perigosa tribo da América do Sul. Eles eram canibais, caçadores de cabeças, e não havia nenhum contato entre brancos e esta tribo. E, portanto, estava a ser feito o primeiro trabalho. E entre os que estavam a tentar fazer este alcance estavam missionários que ficaram conhecidos na história. Nate Saint, um deles, o irmão mais novo dela, e também Jim Elliot. Foi nesta ocasião que ela percebeu então o desejo de trabalhar com esta língua e ela acabou por se fixar junto a esta equipa trabalhando com a tradução. Havia uma fazenda onde havia algumas jovens, especialmente uma chamada Dayuma,
que era da etnia, que era desta tribo Auca e tinha fugido e ali estava e podia ajudar a começar a entender um pouco da língua. 1955 ficou marcado por este episódio muito dramático. Estes missionários que estavam a fazer contatos com os Auca, depois de seguirem todos os passos, primeiro passavam com o avião, deixavam uma prenda, viam se eles tinham tomado a prenda ou não, faziam sinais que pareciam ser pacíficos, foram recebendo aquilo que parecia ser da parte deste grupo uma possibilidade de aproximação. Então este grupo pela primeira vez tentou a descida junto àquilo que seria a tribo propriamente dita, naquilo que era uma praiazinha onde era permitido, onde dava para descer o pequeno bimotor que eles tinham, e ali descendo eles fizeram um contato pela primeira vez, mas infelizmente este contato não era pacífico. Aqueles guerreiros Aucas que ali estavam atacaram os missionários e mataram os 5. E esta notícia teve um grande impacto. Jim Elliot ficou famoso pela frase que ele tinha dito, não é? Quando se falava que missões era loucura e perder a vida desta maneira, ele terá escrito, não é loucura abrir mão do que não se pode garantir para obter o que não se pode perder. Não é loucura abrir mão da vida, que é uma coisa que nós não podemos de forma nenhuma assegurar, para obter aquilo que é impossível perder, que é a nossa salvação. É evidente que para Rachel isto foi um grande golpe. O seu irmão foi morto desta maneira, exatamente com o povo com o qual ela estava a trabalhar. Mas a verdade é que quando ela voltou àquela região, houve a surpresa. Algumas mulheres Aucas daquele grupo que tinha morto o seu irmão, tinham saído da aldeia e tinham ido se encontrar com as missionárias, porque Elizabeth Elliot, esposa do missionário que tinha sido morto, tinha permanecido na região, na esperança ainda de poder fazer contato com esta tribo. E o contato foi realmente feito. E desta maneira começou-se a fazer as primeiras ligações. E estas missionárias tiveram a oportunidade de, pela primeira vez, ir até a aldeia dos Auca e ali passar os primeiros 2 meses. Como eram mulheres, não representavam para eles, naquela visão masculina, guerreira, perigo, e por isso elas foram aceitas, inclusive levando os seus filhos pequeninos, e desta maneira foram integradas nessa sociedade. Foram precisos anos para que finalmente este grupo se pudesse abrir à presença de missionários homens. Dos 6 assassinos que eliminaram aqueles missionários naquela praia, carinhosamente chamada de Palm Beach, todos eles vieram a se converter. E um deles, Kimo, que era um dos líderes da tribo, veio a se tornar o pastor daquela comunidade. Não deixa de ser marcante e tocante para nós saber que Kimo, sendo um dos assassinos de Nate Saint e Jim Elliot, foi o responsável por batizar os filhos deles. Ele batizou Steve e Katie Saint no mesmo rio e na mesma praia, onde anos antes ele tinha participado da eliminação dos seus pais, naquele ato de selvageria bruta. Olhando para estas vidas, nós podemos ver jovens com um grande potencial, com uma grande capacidade, jovens que poderiam ter tido uma vida de grande conforto e tranquilidade, com um nível social e de qualidade de vida, segundo o nosso conceito moderno, muito bom nos Estados Unidos, jovens que teriam sido bem-sucedidos em qualquer atividade que fizeram e que abriram mão de tudo isto para servir ao Senhor, para alcançar uma tribo perdida no meio da selva que era selvagem. Quando nós lemos da dedicação e do envolvimento de Betty Green, de Nate e Rachel Saint, de Jim Elliot e sua esposa Elizabeth, nós percebemos que próximo de nós, não é há menos de 100 anos, nós também estamos andando com gigantes. Vidas que servem de inspiração.